Ô, Pablito, segura essa então, ô cara! Olá, meus nobres amigos, inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Que coisa maluca que nós acabamos de ver. Acabamos mesmo, porque eu estava assistindo em tempo real e aí eu falei, cara, eu preciso gravar alguma coisa sobre isso. Acho que quem não assistiu, eu vou trazer aqui para vocês o que aconteceu de diversos ângulos, né? Que a gente viu só de um ângulo e ninguém entendeu direito o porquê, já que a própria cultura, então, ali meio que chamou logo os comerciais, segurança, seguros 2. Vamos lá, Datena agrediu o senhor Pablo Marçal, depois que o Pablo Marçal, então, o acuou por meio de um processo judicial que o Datena teve, o qual supostamente ele estaria envolvido em um assédio sexual e que foi arquivado sem ter prova, sem ter nada, e que a pessoa envolvida, então, até pediu desculpas e até registrou isso no cartório, pedido de desculpas, mas infelizmente, pelo estresse em que esse dito suposto assédio sexual de Datena para com uma mulher ocorreu, piorou o quadro de saúde da sogra do Datena e ela acabou falecendo graças a um estresse que isso levou e acarretou ali um derrame, um AVC ou uma coisa desse tipo. E aí o Pablo Marçal, claramente como um bom canalha que este verme é, utilizou-se então desse pressuposto para desestabilizar o Datena. Lembrando, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu dias antes, em que o próprio Pablo Marçal então entra em contato com o Datena para pedir paz, tranquilidade, vamos ter um debate sereno, vamos resolver as coisas, não queremos mais discórdia, vamos resolver e tudo mais, e ele ataca. E tem um porquê. Vamos ver a cadeirada épica que o Pablito tomou no chifre dele. Você falou em uma entrevista que se arrependeu, você entrou numa eleição errada. Acho que você estava feliz por ser o único fora da política. Eu tive que entrar aqui para tirar esse consórcio comunista do Brasil, do qual você faz parte. A gente quer saber que horas você vai parar. Já abandonou entrevista chorando. Você que é um cara que só fala quando tem uma televisãozinha escrevendo ali. Que horas o Datena vai parar com essa palhaçada que ele está fazendo aqui? Candidato Datena, um minuto para sua resposta. Você viu que horas ele para com a palhaçada que ele está fazendo aqui. Quer dizer, o Pablo ele não é um cristão. Ele nunca foi um cristão. Nunca foi. Nunca. O que ele falou sobre Salomão, o que ele fala sobre o dízimo, o que ele fala sobre a igreja é uma mera fachada. É uma mera fachada. O cristão, infelizmente, é alvo, é o público mais tolo, sem dúvida nenhuma, da humanidade, é o cristão. O cristão ele é alvo de pastor que prega misoginia, racismo, homofobia, prega crimes contra a honra das pessoas e ele bate palma. Ele bate palma. Leia-se Alexandre Valadão. Todo mundo bate palma quando o cara fala não, porque Deus, né, infelizmente, não cumpriu de maneira correta, né, quando falou sobre os homossexuais, então cabe a nós assumirmos a responsabilidade, então, né, de fazer algo contra esses caras. E todo mundo bate palma. Ou quando ele fala sobre os adolescentes, né, não, porque sua filha vai para a escola, eu prefiro que minha filha se torne vendedora de sorvete do que para uma faculdade. E todo cristão bate palma. Cristão não tem senso, não tem um pingo de bom senso para dizer, cara, que merda que você está falando, seu animal, sai desse púlpito que você não representa Jesus. É simples, mas Pablo acha que ele é a reencarnação de Jesus. E ele vai lá e taca o Datena, depois deles terem feito um comum acordo de que não iria acontecer mais ataques entre eles. Primeiro, o PCC Marçal. Eu vou dizer uma coisa. A acusação que você fez sobre mim, eu já repito, não foi investigada porque não havia provas, foi arquivada pelo Ministério Público. Chegou a provocar a morte da minha sogra por calúnia de difamação depois de 3 AVCs. Você, quando não tem conhecimento daquilo que você fala e acusa do jeito que você acusa, eu não. Todos nós estamos falando aqui de uma condenação sua em trânsito julgado, você foi condenado um banditinho, ladrãozinho,
de dados de internet. Você foi condenado. Eu não fui. Isso me custou muito para a minha família. Mas eu não deixei um minuto de trabalhar enquanto me defendia do foro adequado que é a justiça. E o que você fez comigo hoje foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe. Você me pediu perdão anteontem. Eu te perdoei. Agora não perdoou. Candidato Marçal. O Marçal mandou uma mensagem para o Datena pedindo perdão pela maneira como ele teve as atitudes e as ações para com o Datena nos últimos debates e tentou resolver ali, né, por meio do texto e tal, resolvendo essa situação. Olha que covardia. Quer dizer, você chega para um indivíduo e fala, poxa, eu queria pedir desculpa pelos atos e tudo mais. E aí você, então, utiliza-se do pressuposto de que o próprio vai estar ali indefeso, já que você pede para que as guardas caiam, para que não tenha mais ataques e tudo mais, e ataca. E ele ataca o Datena, insinuando a questão, então, de um processo que o Datena respondeu por assédio, o qual não se tornou nenhum inquérito, ele foi arquivado, de acordo com o próprio Datena, o qual sobriamente respondeu. Mas o pior, você vê que não é a falta de caráter que o Pablito ele possui, mas a empatia ou mesmo a capacidade de respeitar o Datena, que já é um senhor de idade, que apresenta um quadro seríssimo de saúde, que você vê ele falando com dificuldade, ele tendo dificuldade de raciocínio, ou seja, o Datena ele tem um problema de saúde, ele já tem um desgaste seríssimo em sua saúde mental, o qual deve ser respeitado, uma empatia social para com ele. Você vê que nem isso o Pablo ele possui o cristianismo dentro dele, a empatia, o respeito, o amor ao próximo. O Pablo não possui isso. O Pablo ele possui uma imoralidade, ele possui um problema seríssimo de ética, de moral. Seríssimo. O superego dele não deve nem funcionar mais. E as respostas cognitivas do cérebro dele devem só pensar, tipo, como eu consigo desestabilizar esse cara, como eu consigo atacar esse cara, como eu consigo tirar esse cara do sério. O Pablo ele passa por cima de todos os limites do bom senso, ética, moral, princípios e valores de qualquer ser humano para se perfazer somente, unicamente para o seu narcisismo. 30 segundos para a sua réplica. O Datena não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros, gastam milhões, ele fica inventando conversa todas as vezes. Mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Que horas você vai parar? Você é um arregão. Começou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Vejam, atacando a honra, a integridade de um senhor de idade. Você não é nem homem para você fazer isso. Um cara que cresceu, né, em meio a vendo bandidos, vendo crime, num jornal em que ele narrava, então, sempre a criminalidade, porra, é óbvio que esse cara ele tem um limite de tolerância. O limite de tolerância dele foi criticado pelo Marçal, foi colocado ao extremo pelo Marçal, mas tem um porquê, e que as pessoas vão começar a discutir sobre isso. Você não é louco, Datena? Tomou a cadeirada, pegou o chifre do Marçal, olha lá. Você me mandou o WhatsApp, me pediu perdão, seu palhaço, só aqui pra você, isso é mentira, seu covarde, isso matou minha sogra. Veja, olha como as coisas elas são nojentas. Se o Datena, então, foi vítima de uma mulher que usou de pressuposto para alegar que houve um assédio, essa mulher foi lá, então, eu não sei como é que foi o processo, mas tudo transitou em juízo. Foi comprovado que ele não fez nada. A mulher teve que pagar uma indenização. A mulher foi condenada por estar, então, mentindo. Ela teve que lavrar, então, o seu próprio depoimento em cartório, alegando que ela tinha feito algo ruim contra o Datena e que ela estava arrependida, tal como o Datena contou. Houve, então, um ato lavrado no cartório por parte dela, o qual ela, então, dizia que não fez nada. Aí vem o Marçal
e cria uma fake news por meio de um processo que o Datena, então, ele tornou-se vítima. Da mesma maneira que ele coloca, então, fake news sobre Boulos, falando que o Boulos é usuário de cocaína. E que, na verdade, quem usava cocaína, então, era um homônimo. Era uma pessoa que tinha o mesmo nome, chamado Guilherme não sei o que, Boulos. E que vai ter que trocar de nome agora para poder seguir, então, a sua campanha. Se é que era cocaína, não sei, parece que o cara usava outro tipo de droga, mas pro Pablo não importa. Ele é um cara imoral, ele é um cara que não tem moralidade, ele é um cara que não tem ética, ele é um cara que não tem empatia, ele é um cara que não tem princípios. Ele é simplesmente o puro Narciso. Ele passa em cima de todos e de tudo para conseguir aquilo que ele quer. Os objetos dele que são tratados dentro da psicanálise, então, que é: papai, eu vou conseguir um helicóptero. Ele consegue lá os helicópteros. Papai, agora eu quero um avião. Ele consegue o avião. Papai, agora eu quero ser dono de um monte de empresinha. Aí ele consegue um monte de empresinha. Ah, papai, acho que agora tá na hora de eu ser presidente dessa porra desse Brasil. Acho que eu vou ser presidente do Brasil. É um Narciso. Puramente uma criança mimada, que não sabe respeitar as pessoas, não cria empatia, não cria princípios, não cria valores éticos e morais por ninguém, mas que o objeto dele de cobiça, que é o poder, que é mostrar para os outros: eu tenho, você não tem. Ele só não tem uma bola quadrada, que o Kiko tinha. Se ele conseguir a bola quadrada, ele acaba com toda a história, né? Eu lembro que quando a gente jogava War, era conquistar a África, a Oceania, 24 territórios, destruir os exércitos vermelhos. Ele tem tudo. O tabuleiro, todas as peças são Marçal. Todas. Ele deveria recriar o War, o jogo, né, e botar a foto dele lá, no meio do planeta inteiro, como rei, imperador do planeta. Esse é o Pablo Marçal. É o cara que riu, então, do rei Salomão, falando que ele era um neném. O Salomão é um neném. Quanto ele tinha no Instagram? Quanto ele tinha, então, no TikTok? Quantas views ele fez? Cara, só pode ser um demente para falar um negócio desse. É uma pessoa que tem um problema seríssimo de transtorno mental. É uma pessoa seríssima. Para mim, ele é o espelho do narcisista. É o cara que realmente não tem escrúpulos, ele passa em cima de todo mundo para obter os seus objetivos. E qual é o objetivo dele desestabilizando o Datena? É muito simples. É muito. E o próprio Datena, ele veio depois, né? Ele subiu ali no... ele estava entre os seguranças e ele estava contando... Tem um outro vídeo dele falando e contando o porquê disso. E ele fala que realmente o Pablo tinha mandado uma mensagem para ele, e em meio a essa mensagem eles tinham chegado a comum acordo de que não iam ter mais ataques e tudo mais, mas ele desestabiliza. É muito simples. Pelas pesquisas, o Datena, ele já não tem chance, mas ele detém um poder de voto ainda. Existem pessoas que gostam do Datena e que vão votar no Datena. Eu não sei quanto ele tem hoje de percentual de eleitores. Pesquisas, deixa eu ver de quando, 21 horas, tá bom. Então nós temos aqui a pesquisa, né? Pesquisa Quest, tá bom, vamos lá, pegar aqui Atlas Intel. Guilherme Boulos 28%, Pablo Marçal 24%, Ricardo Nunes 20%, Tabata Amaral 10%, José Datena 7%. 7% é muita coisa para o Datena. É muita coisa. Só que a matemática do Pablitos é muito simples. Quanto tem o Datena? 7% de acordo com a pesquisa Atlas Intel, tá? Então eu peguei qualquer uma aqui que tem. Cada um tem a sua pesquisa, eu peguei qualquer uma aqui que deixou bem claro quanto tem. Então tá aqui. Ele tem 7%. O Pablito, ele deu uma queda, ele despencou, ele acabou caindo e ele ficou embaixo do Boulos. Se ele desestabiliza o Datena, ele tenta então pegar o público que vota no Datena. Por quê? Como ele sabe, e ele fala, deixando bem claro: Datena, quando é que você vai desistir disso? Pô, Datena, quando é que você vai sair disso? Ou seja, a intenção dele é clara.
Eu quero que o Datena caia fora porque ele tem 7% de eleitorado. 7% somando com os 24%, ele acaba passando todo mundo. E ele ganha, então, uma notoriedade muito maior e para ele vencer no primeiro turno chega a ser mais perto. Porém, fazendo esse ato, então, de fazer com que o Datena se desestabilize, ele dá uma de coitadinho, dizendo, olha, gente, ele me atacou, ele me deu uma cadeirada, gente, que absurdo, um assediador de mulher, uma pessoa ruim, me deu uma cadeirada. Eu só mostrei a verdade, que é isso que ele vai fazer. Ele vai mostrar para as pessoas, então, a falsidade do Pablo Marçal. Só que o povo brasileiro, infelizmente, é um povo que ele não sabe, ele não interpreta, ele não consegue entender o que está acontecendo. É só pegar o processo, então, do Datena, ler, ver que não houve nada demais, olhar realmente, cara, olha o Datena falando, olha o Marçal falando. Se realmente o Marçal foi lá e falou pro Datena, olha, gente, vamos parar com os ataques, acho que a gente precisa ter propostas, acho que a gente precisa ter um bom senso e tudo mais, e dá 1 ou 2 dias, ele ataca o Datena, mencionando um processo que o Datena passou no seu passado e que uma mulher acabou falecendo por meio de estresse, observado por uma possibilidade, um suposto assédio, então, você está vendo que o Pablo Marçal não tem empatia, não tem ética, não tem moral. E vocês acham que esse cara que não tem empatia, não tem ética e não tem moral, e que, então, os supostos membros do partidinho dele estariam envolvidos com o PCC, com outros esquemas, você acha que esse cara, ele tem dignidade real para coordenar São Paulo? Veja, nenhum deles tem. Nenhum. A Tabata é uma jovem que não tem força para gerar a máquina. Que máquina? Máquina política do Estado. Ela não tem força. Maria Helena nem se fala. Boulos, ele tem o estigma de realmente ser o posseiro. Aquele cara que vai tirar as casas das pessoas que estão ali para alugar, que não possuem moradores, para colocar pessoas moradoras de rua. Esse é o estigma dele. Se vai acontecer ou não, eu não sei, mas que as pessoas têm medo de votar no Boulos e ver o Boulos fazendo isso, tem. Ricardo Nunes, infelizmente você tem muitos aspectos do Ricardo Nunes que são complicados, mas é uma pessoa que até então ninguém sabia que ele era o prefeito de São Paulo. Ninguém. E aí entra o senhor Bossal atacando todo mundo, sendo uma pessoa que é o pombo jogando xadrez, porque ele sobe no tabuleiro e derruba as peças e fica cagando sem parar, fazendo derrubando as peças de todo mundo, achando que realmente está apavorando. Enquanto ele está gastando rios de dinheiro com cortes e poluindo a internet com os seus cortes, porque eu lembro quando houve a fritada com ele, onde um cara na plateia falou, cara, como é que eu faço para parar de receber os seus cortes? Porque eu não quero mais receber. A internet passou a ser um antro de lixo. Poucas coisas realmente estão se prestando dentro da internet. Poucas coisas. Nós ligamos e recebemos esses cortes e cortes e cortes e cortes que enchem o saco. E só demonstra que o cérebro do ser humano está atrofiando cada vez mais. As respostas, as sinapses não estão mais acontecendo. As pessoas não estão pensando mais, não estão sendo desafiadas. Não existe mais a neuroplasia cerebral, ou seja, ou a neuroplastia cerebral. Não existe mais isso. O ser humano está atrofiando o seu cérebro. Veja, eu faço 48 pós-graduações. É sério, sem brincadeira. Sabe, eu entrei em diversas faculdades, vi os cursos EADs, eu falei, cara, eu quero todos. Eu estou fazendo até... essa semana eu fiz um bem complicado, bem absurdo, que é microbiologia e análises clínicas. Até nisso eu estou fazendo, para entrar em quê? Em neurobiologia. Para vocês terem uma ideia. Além, obviamente, das de direito que eu estou fazendo também, que não tem nada a ver com o meu escopo. Mas eu estou buscando fazer também para entender cada vez mais as relações do Estado, do direito, do cidadão. São políticas públicas, a gente tem que entender também, sabe? Então é bem interessante tudo isso. E isso faz com que o meu cérebro pense.
E com isso eu consigo ter uma capacidade maior de raciocínio e compreensão sobre as coisas. O que está acontecendo lá era desestabilizar o Datena para conseguir pegar então esses 7%, culpando o Datena no dia seguinte, uma vez que o Pablito, ele acertou o meu chifre, eu não posso mais ficar aqui, eu preciso ir embora, eu vou para o hospital, ele me golpeou. Porra, ele estava perfeito ali, xingando o Datena, mas ele saiu. Por quê? Para que no dia seguinte ele chegue para o povo do Datena e fala, tá vendo? Olha só o que esse monstro fez comigo, ele me deu uma cadeirada, você vai continuar com esse cara? Tem certeza? E vai fragilizar a imagem do Datena, que já está cansado. Eu tenho muita pena do Datena. Datena é um cara que, assim, muitas pessoas cresceram vendo o Datena na internet. Ele e outros comentaristas que traziam, então, esse apelo do jornal mais, vamos dizer assim, né, criminal, né, trazendo muito mais ação do helicóptero Águia junto com as polícias, combatendo o crime e tudo mais. A gente cresceu com esses caras, entendeu? Cresceu. E quando eu vejo o Datena sendo rebaixado a nada, um capacho nos pés do Marçal, eu realmente fico imaginando, cadê o Cristo que Marçal diz ter? Cadê esse cristianismo lindo que ele bate no peito, né? Chamando Salomão de neném? Cadê esse Cristo? Não existe. E é por isso que eu falo para as pessoas, o cristianismo é a maior massa de manobra de gado da história. É o cristão. Nem o Islã é assim. O judeu, ele fica no canto dele fechado, as sinagogas são fechadas. Todo mundo fechadinho. Ninguém sabe o que acontece lá. Ninguém entra, só para judeu. Cristão, você não entra aqui. Templo budista é a mesma coisa. Não, é para budista. Você não entra aqui, cristão. Não entra. Você vai entrar, vai olhar e vai embora, cara. Entendeu? Porque você não sabe o que é. Agora, o cristão é a maior massa de manobra de gado da história. É o cristão. O cristão ele é comandado pelos pastores, então, que fazem com que misoginia, racismo, homofobia, todos os crimes aconteçam lá dentro. E eles batem palma e propagam isso. E aí vem um cara que se diz cristão, que chama Salomão de nenê, que fala que não tem que pagar o dízimo. E age dessa maneira, atacando e desestabilizando o Datena para tentar pegar, então, os votos que estavam válidos para o Datena, com 7%. Agora, a questão que a gente vai ver nos jornais é, será que o Datena realmente agora ele dilui completamente e ele passa então a ser chutado dos candidatos? Ou ele cresce como uma pessoa que honrou as suas calças e combateu o diabo no meio do palco? Que diabo? Aquele que te profana, aquele que te humilha sem ter o motivo, aquele que tenta te atacar ética e moral? Esse sim é o dito diabo. Essas são as ações mais nojentas esperadas por um ser humano podre. Agora, um ser humano cristão, se eu fosse cristão agora, eu teria vergonha de ser cristão. Porque o Pablo Marçal, ele é um de muitos, de muitas igrejas que propagam exatamente o que ele quer, que incentivam o Pablo Marçal. É uma pena. É uma pena a existência de uma pessoa dessa maneira, que não tem empatia social para um senhor de idade que está ali e tem o devido respeito para com o mesmo. Em que na sua canalice manda mensagem dias antes dizendo, cara, vamos resolver, vamos acalmar os ânimos, e aí ataca o Datena de uma maneira tão brutal e sanguinolenta na frente de todo mundo, mexendo com a honra do mesmo, esperando então que ele faça o quê? Que ele ataque. O Pablo Marçal fez isso de propósito. Fez de propósito, esperando a reação física do Datena. Onde ele mesmo fala, você não é homem, você não é macho para me atacar. Então ele demonstra realmente a vontade que ele teve de desestabilizar o Datena para conseguir então os seus eleitores. A gente está diante do ápice da covardia, onde a ideia, né, o campo das ideias deixou de existir, e você vê o campo do escarnecimento, o campo da falta da ética, da moral, da falta absolutamente de integridade humana daqueles então que se tornam alvo desse cara, que responde com um Mzinho de merda. Merda, que é o que ele é.
Nenhum deles tem capacidade para poder comandar a máquina pública em São Paulo. Nenhum deles. Mas o mínimo que a gente espera é uma discussão em ideias, em um campo de ideias para melhorar a desigualdade social, melhorar as condições climáticas, melhorar o bom senso entre as pessoas, criar convívio, criar realmente ambientes onde as pessoas possam conviver de uma maneira melhor dentro da comunidade chamada São Paulo. O grupo de pessoas que moram em São Paulo, 60 milhões de habitantes. Eu acredito que esteja entre 40 a 60 milhões, eu acho que é 60 milhões. Tá? Então você não vê melhorias, você não vê propostas, você vê achismos. Eu acho que se eu fizer um teleférico, se eu construir um teleférico, cara, você tem problema? Você já fez alguma análise cognitiva? Eu recomendo que você faça algum teste realmente mental, porque colocar um teleférico, você está de gozação. As pessoas andando de teleférico em São Paulo são alvos de bandido querer atirar nas pessoas. Vamos lá, tira o alvo. A pessoa passando a comunidade, pum, derrubei. É isso, cara. É ridículo. Pessoa tomando chuva no teleférico. É ridículo. Ridículo. Uma pessoa que fantasia. Ele vive num mundo de fantasia. Cuidado, que fantasia, ele pode ser um limiar entre uma neurose e uma psicose. Muitas vezes torna-se uma psicose. É uma pena. Eu sinto pelo Datena. Honestamente, Datena não precisava passar por isso. O Pablo Marçal, ele chamou a cadeirada. Isso chama-se karma. Ele tomou o karma dele, mas ele chamou a cadeirada para ele. Depois saiu do debate. Eu vou para o hospital, eu estou machucado. Não, você vai ver. Ele vai nas redes sociais e vai tentar pegar o público do Datena. É isso que vai acontecer. É uma pena, é uma pena. A política brasileira se tornou o que o César iria bater palma. Virou um grande coliseu, onde as pessoas estão se degladiando. Só falta ter sangue, leões, né? E alguns outros gladiadores ali no meio. Que virou um banho de sangue imoral para aqueles que estão assistindo e uma vergonha. Mas virou um escarnecimento público para aqueles que batem palma para esse circo doentio. É isso, tá bom? Então eu sinto muito por aqueles que acompanharam esse debate, eu sinto muito por aqueles que realmente acreditam nesse Pablo Marçal. Ele fez de propósito em desestabilizar o Datena para conseguir, então, o público dele. É isso. Bom, eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até agora, como recadinhos finais. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores, sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, Seja Membro e Valeu, os 3 encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos, vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos com cadeirada ou sem cadeirada e bons sustos a todos nós.